gente! No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu organizo meu caderno nessa quarentena. Tô fazendo aula online sim, eu já falei pra vocês isso lá no meu Instagram. E aí, eu tento fazer ele o mais organizadinho possível, porque às vezes tem um professor que passa uma coisa, aí no meio desse professor que tá passando uma coisa, o outro professor passa, eu fico meio perdidinha às vezes, mas aí eu me organizo, eu consigo deixar também meu caderno organizado. Gente, teve uma vez, o professor passou uma matéria, um certo conteúdo, só que eu fiz outra página. Cara, quando ele tava fazendo a correção pela aula online, eu falei, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu corrigi tudo errado, a caneta. E eu tive que fazer tudo de novo, mas no final de tudo deu certo, eu consegui organizar. E eu vim aqui mostrar pra vocês como é que meu caderno tá ficando, porque ele tá conseguindo ficar bonitinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e no TikTok pra gente bater 2K lá e eu fazer bastante live. Sem enrolação, solta logo a vinheta e bora logo pro vídeo. Uou! Gente, chegamos aqui na minha escrivaninha e eu separei algumas capas pra mostrar pra vocês aqui. Então vamos começar pelas matemáticas. Na verdade, essa daqui não foi a do Corona, só que eu queria muito mostrar pra vocês. Essa capa aqui, ela não foi quando a quarentena já tinha chegado. Só que eu queria muito mostrar pra vocês porque ela é muito bonitinha, eu queria dar um exemplo pra vocês. Olha como é que ficou, gente, o título. Ele era muito grande o título, então eu dividi, coloquei uma parte aqui mais centralizada e a outra contínua. Fiz vários desenhos com a caneta da Stabilo e organizei as definições de um lado e depois as do outro. Aqui eu fiz uma tabelinha. E aqui eu não parei pra começar a delimitar aqui o título. Enfim, até que ficou bom. Aí eu pulei porque tava marcando muito. E a minha parte preferida dessa matéria aqui foi essa tabelinha, porque ela ficou muito linda. Eu achei que ela ficou bem detalhada e organizada. E eu achei que ficou tudo muito lindo. E agora eu mostro pra vocês as outras capas. Aqui sim a gente já tem uma matéria que pegou a parte dessa quarentena, que é física. Eu fiz esse título aqui de ultrapassagem. Primeiro eu comecei com o marca-texto da Stabilo, depois contornei com a caneta preta. E aqui eu fiz outro que eu tinha visto no Pinterest, que eu achei super lindinho também, que eu coloquei pra revisão. E aqui, ó, eu coloquei primeiro a teoria, tudo até aqui, e depois a prática. Ficou assim. E aqui a gente tinha que fazer uns exercícios. Então, como era a letra A e B, eu coloquei a letra A de um lado e a B do outro, que aí eu completava essa parte do caderno inteiro. E aqui eu tinha a revisão. E essa parte aqui da revisão, eu também fiz a parte da tabela, só que ela não ficou retinha, por isso que eu não gostei tanto. E é basicamente a mesma coisa, teoria e depois aqui a gente faz a prática. Então ficou bem organizadinho, a teoria ficava sempre aqui em primeiro e depois os exercícios sempre de um lado e também do outro. Eu acho que isso facilita muito na hora de eu entender e de organizar meu caderno, só que eu preciso usar a régua, gente. Eu perdi minha régua, eu tô sortando já, meu Deus. Mais títulos aqui pra vocês. Aqui a gente tem um dos meus preferidos, que é de Química. E, gente, olha que coisa linda. Como era uma aula online, ele fez bastante slide. E eu tinha a obrigação de organizar tudo. Na verdade, a gente não é obrigado a escrever ou passar tudo pro caderno, só que como eu gosto de manter sempre a matéria aqui no caderno, que eu acho melhor pra eu lembrar, aí eu sempre tô colocando aqui, sabe? Aqui o título eu fiz assim, que também era bem grande, estrutura atômica, ainda esqueci aqui o acento, da matéria. Aí a primeira parte aqui, modelos atômicos. E aqui eu coloquei a primeira parte, que ó, essa caneta aqui parece da Stabilo, mas ela na verdade é da New Pen. Eu fiz aqui de um lado e depois fiz aqui do outro lado. Eu gosto muito de fazer essa divisão ao meio, que eu acho que fica bem econômico nessa parte de folhas e também super organizado. E aqui eu fiz a mesma coisa. Uma coisa que eu achei muito interessante é que quando ele falou dos 4 elementos, eu coloquei algumas cores para diferenciar. E aqui, ao invés de colocar um marrom, eu coloquei dourado, porque eu acho uma cor muito bonita e deu uma diferenciada. Aqui na parte dos exercícios, como era uma coisa mais simples, que não exigia tanta cor, eu só usei a caneta da New Pen. E eu poderia muito bem ter parado, por exemplo, aqui no 7º e passado 8 pra cá, que aí também ia ficar longo. Ia ficar um meio termo, sabe? Ia ficar dividido, ia ficar bonitinho. Mas esse espaço todo aqui meio que atrapalhou, né? Mas tudo ótimo, gente. Aqui eu também tenho outra parte da matéria de Química, que
que eu queria muito mostrar pra vocês porque ficou muito organizado, ficou super bonitinho. Eu sempre gosto de manter essa linha aqui divisória pra eu me organizar mais. E eu fiz basicamente a mesma coisa, só que eu usei mais cores aqui, porque como exigia muita parte de modelos, de pensamentos, eu decidi colocar essas cores aqui como estavam no desenho, pra eu saber e lembrar como é que era o desenho. Porque se eu usasse tudo verde, eu não ia conseguir lembrar que tipo, isso daqui era de ouro, mesmo que estivesse aqui, sabe? Eu gosto muito de fazer isso pra diferenciar e pra melhorar, tipo, pro meu cérebro captar melhor essas informações. E para ser realmente original quanto ao exemplo que o professor deu. Tinha alguma palavra relacionada, por exemplo, alfa, aí eu também colocava naquela cor, entendeu? E aqui, ó, fluorescentes, eu também fiz a mesma coisa. Eu coloquei um verde, que no caso era a cor que eu tava usando, só que em fluorescente. Se tem uma coisa que eu não gosto muito é quando a gente tem que fazer exercício, porque eu acho que não usa tanta cor e fica meio que tudo embolado. Só que eu tô tentando dar meu máximo pra isso não ficar embolado e pra ficar mais organizadinho. Então aqui eu coloquei o título e automaticamente na linha de baixo eu coloquei os exercícios, sabe? Eu ia sempre pulando 2 linhas que eu acho que fica organizado, porque eu acho que uma linha, sei lá, eu acho que fica meio que estranho, sabe, gente? E aqui o 2, gente, foi o maior de todos. Aí eu tive que pular umas 2 também. E tive que pular uma no meio disso tudo pra emendar também no 2. Mas quando eu pulava 2 linhas, automaticamente tinha outro exercício. E fica assim. E é isso. Eu também não gosto muito de fazer exercício porque eu não posso usar a letra de forma, gente. Tem que usar minha própria letra. Às vezes minha letra sai assim, às vezes minha letra sai pra lá, sabe, meio direcionada pra direita, e às vezes sai, ai gente, minha letra é meio estranha, sabe? Ajuda bastante nessa quarentena pra gente se identificar, tipo, o nome, o nosso número e a nossa turma, primeiro Tupiniquins. Aqui lá na minha escola eles deram os nomes das salas de acordo com as tribos. Eu quero mostrar pra vocês algumas dos títulos que eu fiz antes desse negócio de coronavírus chegar também. Olha que lindo esse daqui, esse outro, esse... Super lindo, sabe? Nesse dia eu tava muito inspirada. Olha. Tem um aqui que eu amei, deixa eu só achar. Aqui, tinha a caneta aqui que eu nem vi. Olha esses. Gente, para tudo. Olha esse, gente. Meus preferidos até agora do caderno foram esses. Sem condições. E de organização do caderno foi aquele de matemática que eu tinha mostrado pra vocês. Super lindo. Como tá nessa faixa aí toda de quarentena, de corona, eu sempre gosto de identificar que a gente tá nesse negócio de corona, para que se tem alguma coisa, sabe, tipo de caderno, de organização, de atividade, já saber, sabe, falar, professor, desculpa, tava na época de corona e tal, eu não consegui me organizar direitinho, mas eu tava tentando, né, e, enfim, aquela desculpinha básica, mas só pra identificar mesmo que tava nessa época. E aqui tem o mesmo modelo. Aqui eu fiz um título normal. Eu coloquei um título aqui em cima e aqui embaixo eu coloquei outro. E esses detalhes eu tinha visto lá no Pinterest, que eu tenho uma pasta lá. E eu inclusive coloquei vários detalhes lá, tipo, que eu ainda não tinha colocado no meu caderno e decidi colocar. Eu achei eles super lindos. E como sempre, a divisória é o meio, que eu acho que, tipo, gente, adianta muito essa organização no caderno e economiza muita folha. Pra você que também é econômico, sabe, que nem eu. E eu não coloquei aqui, ó, porque primeiro, aqui tinha um espaço muito grande, só que também tava marcado. Então eu decidi fazer tudo numa folha só, ao invés de colocar aqui, entendeu? E aqui tem a continuação, que infelizmente não pegou esse lado, né? Poxa vida. E agora, pra última parte da nossa organização do caderno, eu queria mostrar pra vocês como é que tá ficando agora também esse negócio de matemática, porque ele tá dando muita teoria e nessa teoria também não precisa usar tanta cor, uma coisa que eu não gosto muito. Aqui, como eu sempre, tem identificação que tem esse negócio de corona, a gente não é obrigado a colocar, só que eu tô colocando. E aqui eu coloquei lei dos cossenos, e aí eu coloquei aqui a fórmula e aqui alguns desenhos. Daqui pra baixo é só prática. Só que quando ele passa o dever de casa, eu gosto muito de fazer a mesma coisa. De dividir ao meio. Porque eu acho que se eu fizesse assim reto, primeiro que ia gastar mais folha, e segundo que não ia ficar tão organizadinho como eu gosto. Eu gosto muito de colocar essa forma assim, de colocar de um lado depois do outro.
Eu acho que é bem mais fácil. Aqui, em compensação também, quando você faz assim, na linha horizontal, você também tem mais espaço pra você fazer os cálculos, entendeu? Aí fica a critério de cada um. Aqui eu fiz horizontal, tá vendo? Tive mais espaço. E aqui teve mais exercício, que vai ser um que ele vai fazer a correção amanhã, porque eu não consegui fazer vários, gente, Deus me livre. E eu ia falar corona que lute, mas na verdade eu que tô lutando, né? Enfim, gente. Aqui também, ó, aqui a gente tem, a caneta aqui fujona. Aqui a gente tem da parte de história, que também foi um dos meus preferidos, tá super detalhadinho, tá super lindo. Ó, localização. Sempre quando era alguma parte de tópico, eu sempre colocava destaque. Localização, formação do império, o estado comanda a economia, sabe? Essas coisinhas assim. E aqui a continuação com outro título, que era a parte 2, que nem pegou tanta coisa. Aqui já é outro título porque é outra parte da história, então por isso eu mudei a cor. E destacando sempre tópico, sabe? Só que como ao mesmo tempo eu assisti as videoaulas dele no mesmo dia, eu fiz da mesma cor pra eu não me perder, sabe? Como se fosse também a continuação, porque vocês já vão entender que tem um exercício aqui atrás que ele pede, ó, ele pede de acordo com a civilização, entendeu? Eu coloquei os persas. E aqui os fenícios. Também não pegou tanto, eu poderia ter colocado 4 aqui, 3 aqui também. E aqui atrás a gente tem as atividades que eu coloquei em outra cor. E é isso, gente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo qual foi a capa preferida. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.